É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo do Português Sem Passaporte. Hoje eu vou fazer um vídeo, que eu gosto de fazer esses vídeos, vocês sabem, né? Quando alguém manda um comentário que é muito relevante, fica muito difícil eu escrever o texto, né? É mais fácil eu gravar um vídeo. E eu ontem, né, eu vi um comentário, dois comentários, né? Do Daniel, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Daniel Dias, né? Que ele fez dois comentários, vou ler o comentário dele e vou responder dentro do possível aqui. Desculpa, gente, que a luz hoje resolveu fazer sol, graças a Deus, não vou reclamar não. E a luz pode atrapalhar um pouco, né? O Daniel, ele começa assim, no 6 minutos e 23, você fala que a Microsoft está tendo prejuízo com o Xbox. Isso só mostra que você está bem por fora do setor de games da Microsoft. Todo ano a Microsoft recebe lucros pelo setor de games. E isso já é um tempo, não é de hoje. A cada ano vem aumentando mais. Só não vou colocar o link aqui porque o YouTube exclui meu comentário. O YouTube é foda. É só procurar. Além do mais, nenhuma empresa investe 70 bilhões em algo que não dá lucro. Então, vou responder por parágrafo, tá? Quando eu digo que o Xbox dá prejuízo, eu quero dizer o seguinte: o custo do console. Tem gente que é contra isso, mas eu vou botar. O custo do console não dá lucro, tá? Porque se você pegar o Xbox Series X e você tirar todos os componentes dele e você montar um como um PC, vou melhorar. Você não consegue achar um PC igual ao Xbox Series X ou o PlayStation 5 no mercado mais barato que o Xbox Series X. Ou seja, é tipo aquela parada. O PS3 era o Blu-ray mais barato, porque dava prejuízo para a Sony. E por que dava prejuízo para a Sony? Porque a Sony ganhava royalty sobre o software. Assim como a Microsoft também ganha royalties sobre o software. Quando eu digo que o Xbox está dando prejuízo, é que o hardware Xbox dá prejuízo porque o custo dele é muito alto para o valor que é vendido, né? Eu não vou dizer que dá prejuízo porque eu não tenho acesso aos números, mas tudo leva a crer que sim, né? O hardware mais barato que você consegue montar, alguém no começo, quando foi lançado, porra, hoje em dia talvez não, já passou um ano e pouco. Mas esse software, esse hardware é sempre topo de linha, né? Os melhores processadores, GPU, 14 teraflop, o cacete. Então é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a divisão Microsoft Studios dá prejuízo, tá? Tanto que eu estava vendo depois que você falou, o hardware faturou, vendeu 12 milhões de consoles. Ai, agora eu não me esqueci quanto que faturou, cara. Me desculpa. Mas eu vi que a divisão total Xbox deu 16 bilhões de faturamento, não de lucro, faturamento, tá? E aí disse que a divisão de conteúdo, ou seja, jogos mais Game Pass, faturou 9 bilhões de dólares, tá? Não diz o lucro. Aí depois eu vou explicar o meu ponto de vista, eu não soube me expressar bem. Não diz o lucro do hardware, não diz nem lucro, diz faturamento, tá? O hardware eu imagino que se não deu prejuízo, deu um lucro baixo. O conteúdo, ou seja, os jogos, né? Porque, por exemplo, vendeu o COD no Xbox, pagou royalty, né? A Activision pagou royalty, vendeu FIFA, apesar que a EA tem uma parceria com o Game Pass, mas enfim, tem um rolo ali, tá tirando dinheiro. O revenue não é profit, revenue é faturamento, tá? E quando você tem o lucro, você tem dois tipos de lucro. Você tem o lucro operacional e você tem o lucro antes de impostos e tem o lucro depois de impostos. Você tem três tipos de lucro diferentes. E por isso que eu coloquei na Activision que o faturamento era 9 bilhões e o lucro antes de impostos era 1 bilhão, tá? Então é esse que é o ponto que eu estou dizendo. Esquece faturamento, tá? Então, por isso que eu estou falando. E sobre o investimento de 70 bilhões, acredito que sim. Vai investir 70 bilhões em algo que não dá lucro. Investe em algo que não dá lucro agora. Porque o que está acontecendo é que a mudança do paradigma, por isso que eu acho que você se equivocou falando que eu não entendo de videogame. Eu não vou falar da carteirada, isso não importa. Não estou aqui para essa palhaçada. Só estou realmente comentando seu comentário, que foi muito educado. Eu gosto de responder pessoas que comentam educadamente. Mas assim, são coisas diferentes, o lucro e o prejuízo. E a Microsoft já viu, olha, Sony e Nintendo, elas não têm condições de ser nossos adversários. Nossos competidores são Amazon, Apple, Google e até Netflix, que são empresas trilionárias. Então,
eles estão mudando o paradigma do software comprado para o software alugado, através de Game Pass, e antigamente era o Xbox Live Gold, que era o que eu tinha quando eu tinha o Sony. Eu não cheguei a ter o Game Pass. Então o que acontece? O que a Microsoft fez foi o seguinte, eu detalhei isso. A Microsoft gastou 70 bilhões de dólares, que eu não sei se vai ser por ação, ou se vai ser empréstimo, ou vai dar em cash, por uma empresa que dá de revenue, que é faturamento, 9 bilhões por ano, só que de lucro hoje ela já dá menos de 1 bilhão e meio de dólares. Só que quando a Activision for totalmente integrada, a parcela que é vendida da Activision vai parar de gerar renda no Xbox, porque vai passar a fazer parte no Day Zero no Game Pass. Ou seja, talvez não no próximo COD, mas no COD de 2024 vai ser de graça no Game Pass. E no PlayStation 5 não. Então, a Microsoft vai ganhar o dinheiro da venda do COD no PlayStation 5 e não vai ganhar o dinheiro da venda do COD no Xbox. Porque já está dentro do Game Pass. Ou seja, hoje o faturamento da Activision é 8 bilhões, digamos que subiria para 9. 9 bilhões, digamos que subiria para 11 em 2024. Só que vai cair porque vai deixar de faturar no Xbox. E talvez no PC. Porque no PC o cara vai assinar o Game Pass, entendeu? Por isso que eu estou falando. Não dá lucro, mas ele vai ter equity. São duas abordagens diferentes de empresa. Eu não gosto de falar essas coisas corporativas, mas como eu sou da área, eu vou falar. Você tem equity e você tem cash flow, ou seja, você tem uma empresa, você faz uma empresa que te dá dinheiro e você faz uma empresa que te faz ficar grande. A Amazon ficou sem dar lucro por 20 anos. Isso não era relevante para os acionistas, porque eles queriam dominar tudo. Então a Microsoft ela está fazendo isso. Ela gastou 70 bilhões de dólares, não é para ela dar lucro agora. Ela quer que dê lucro daqui a 20 anos. Só que mesmo que não dê lucro, ela vai inflar o conteúdo dela ao ponto que tipo, a concorrência não vai ter acesso mais àquilo, porque ela está dominando as áreas. Se ela compra 2 ou 3 outras empresas multibilionárias, tipo Capcom, EA ou Konami já está meio caída, ele vai se posicionar de um jeito que daqui a pouco todo o mercado relevante, fazendo aquele negócio 80-20, ou seja, 20% das empresas vai ter 80% do faturamento. Se eles tomam pelo menos um percentual alto das empresas que gera o maior parcela de faturamento e lucro, eles vão dominar todo o conteúdo e a concorrência não vai ter o que fazer, entendeu? Então por isso que eu estou falando, o lucro anual, o lucro antes de impostos, não me engano, da Activision é 1 bilhão e meio, não é faturamento. Então se você for 1 bilhão e meio por ano, sendo que vai cair porque vai entrar no de graça no Game Pass, e você pagou 70 bilhões de dólares, quantos anos você vai ter para ter retorno disso, entendeu? Óbvio que isso vai aumentar o Game Pass, mas qual o lucro do Game Pass? Eu não sei. Isso não é divulgado, diz o faturamento. Lucro é outra coisa, tá? Continuando aqui. A Microsoft divulgou nessa terça-feira o relatório do ano fiscal. É isso que eu vi, que você me sugeriu, eu fui lá ver. Antes da compra. Um dos dados que chamou a atenção foi que, levando em consideração todo o ano passado, a divisão conseguiu uma receita, você colocou bem, receita, não lucro, de 16 bilhões. Eu não sei qual lucro, entendeu? É essa que é a informação que está faltando. E por isso que eu falo que 70 bilhões de dólares para uma empresa que dá um lucro de 1 bilhão e meio, sendo que vai ter coisa que eles vão cortar da Activision, pode até aumentar o lucro operacional no curto prazo, mas, por exemplo, vende uns estúdios e tal, só que aí deixa de gerar outros conteúdos. Vamos ver o que vai acontecer. E aí você botou aqui no segundo comentário, só para deixar claro, seu comentário foi muito legal, foi muito relevante, gostei, sabe? Foi bem pontuado. Teve, sim, uma confusão da minha parte quando eu fui falar, porque às vezes a gente vai falando as coisas e na hora não está muito organizado e vai saindo as coisas. Como eu estou lendo aqui pontualmente o seu comentário, eu estou organizando o que eu falei na época e estou até corrigindo o que eu falei de errado. Até peço desculpa, que às vezes sai, né, gente? Aí você colocou na segunda linha aqui, fora que a Microsoft está no mercado de games há 20 anos, um pouco mais. Antes da Microsoft criar o Xbox original, a Microsoft participou do projeto do Dreamcast e a Microsoft participou do projeto MSX nos anos 80. A Microsoft é bem antiga em jogos, só que ela sempre quis entrar. Então, quando ela conseguiu fazer o Windows CE para o Dreamcast e teve acesso ao hardware de baixo nível do videogame,
que a Sega é uma das maiores do mundo, para eles foi ótimo, né? Eles tentaram jogada também com a Sony naquela época, falhou. Tentaram com a Nintendo, eles eram vizinhos da Nintendo, acho que ainda são, não sei agora, lá em Redmond, em Washington, só que não rolou, né? Então eles foram tentando. E o que eu falei da Microsoft dar o prejuízo é o seguinte: se a divisão Microsoft tomar 10 anos de prejuízo, a Microsoft Corp consegue segurar. É essa a diferença. A Sony não consegue, entende? A Microsoft tem outro patamar. Como eu até estava falando lá na live do canal do Brigato, que é o seguinte: eu sou acionista da Unilever, eu invisto na Unilever. Tomou uma porrada as ações da Unilever, porque foi bem interessante, porque o valor é bem parecido. A Unilever tem valor de mercado de 120 bilhões de dólares. Tentou comprar a GSK, que tem 70 bilhões de dólares. E eles não conseguiram, porque a GSK falou não ia conseguir dinheiro no mercado, que está difícil o crédito, e as ações caíram bonito. Então o que acontece? Isso mostra que a Sony, que tem mais ou menos o tamanho, Sony Corp, que tem tudo, câmera, televisão, cinema, o caralho, tudo da Sony, dá mais ou menos o valor de mercado da Unilever, e a GSK mais ou menos o tamanho da Activision. Ou seja, uma empresa desse tamanho não conseguiria comprar não conseguiria fazer essa compra. Então significa que está escancarado no mercado que uma Sony da vida não consegue competir financeiramente com a Microsoft. Entendeu? É impossível. Voltando aqui ao que você falou. 20 anos no mercado, o Xbox 360 vendeu pau a pau com o PS3. Inclusive ganhou por muito tempo. No final, na verdade, algo em torno de 100 milhões de unidades. Isso aí, por aí. Caiu um pouco por conta de decisões erradas no Xbox One. Então... o PS3, na verdade, foi cagado no começo e depois a Sony ficou humildona e aí se recuperou, né? E aí, por isso que essa geração foi empatada. E o Sony, eu vou te falar, eu tive o Sony com o Kinetic, porque eu queria, eu falei, porra, na época, quando eu comprei, era a diferença de R$ 100. Eu falei, cara, eu vou comprar essa porcaria. Eu tinha comprado um Sony, porque tava aquela loucura do preço e tal. Aí, do nada, apareceu no americanos.com o Sony com o Kinetic, sendo só R$ 50 mais caro. Eu falei, pô, vou comprar. R$ 50, porra. Aí eu cancelei uma compra, pedi outra, foi uma loucura. E eu gostei muito, tive o Sony, né, o Xbox One, por bastante tempo. Aí teve um primeiro momento que eu quase vim pra Holanda. Hoje eu moro na Holanda, né? Aí eu vendi pro camarada meu, o Carlos, que participa aí do canal também. E aí eu fiquei um tempo sem videogame. Aí acabou que não firmou, vim pra cá. Aí eu acabei comprando o PS4. Então eu tive todos dessa geração. Porque eu sei que o Switch é de 2017, mas enfim, né? Eu não tive o Wii U. Mas assim, é uma geração muito boa, essa do PS4/PS5, né? É uma geração legal. E que se confunde, né? Que hoje em dia o hardware que está muito mais foda, mas a diferença gráfica, óbvio que fica melhor no PS5 ou Xbox Series X, mas o grosso já é bem parecido. É mais ou menos assim, a diferença do PS3 PS4, do PS5 PS4, é menor do que o PS3 PS4. Eu senti é melhor, bem melhor do PS4 em relação ao PS3, ou Sony em relação ao 360 do que essa atual. Mas ficou mais bonito, óbvio, parece mais limpo, né? Aí falou o Kinetic que deixava o console $100 mais caro. Lá no exterior, no Brasil chegou a ficar R$ 100. PlayStation em 2012, mesmo a pessoa não querendo, era obrigado a comprar. Assim, é arrogância, né, cara? É arrogância dessas empresas. Mas era um produto muito bom, mesmo tecnicamente o PS4 sendo um pouco melhor, mas isso aí no software tira a diferença. E eu gostava muito do Xbox porque eu consegui ouvir música, que eu não consigo com o PS4, é uma merda. Para ver vídeo também não tá muito bom, porque como a Sony e Spotify tem, acho que a Sony é dona do Spotify, eu não me lembro agora qual o nível, qual a parada. E aí tu não consegue tocar CD de áudio, eles não deixam. No Xbox One eu conseguia ver. Eu ligava o decodificador da televisão no Sony, assistia a televisão, tu usava o Kinetic para passar de canal. Assim, é uma curiosidade legal. E a Microsoft realmente fez aquele centro de entretenimento, né? E foi um erro, concordo, de ter desprezado os gamers, né? Hoje em dia, não. O Sony não. O XSX, né? O Series X. Até o Series S também é interessantíssimo. Eu tô a fim de comprar. Inclusive, vamos ver se eu compro ou não. Beleza? No mais, Daniel, valeu, cara. O seu comentário foi muito pertinente. É bom ter levantado. Mas desculpa, cara, eu cometi esse deslize, porque a gente vai falando, mas não deixei de estar certo no que eu estou falando. Eu expliquei melhor, entendeu?
o que eu quero dizer é que, mesmo que a divisão dê prejuízo, a Sony não consegue segurar. A Sony até segurou. Na época do PS3, eles tomaram 4 bilhões de prejuízo. E a Sony não é nem tão grande assim. Pô, a Microsoft aguenta muito mais. Quando teve o 3 Red Dot no Microsoft, no 360, a Microsoft segurou 4 bilhões de dólares em recall. Porra. Moleza, e moleza. Tipo, não. Foi mal, a gente botou um projeto mal desenhado no mercado, vocês conferem na gente, foi mal aí. Perdão pelo vacilo, beleza? Mas é isso assim, eu vou falar assim, não tô sendo babaca, mas eu gosto muito de games, jogo. A única geração que eu não tive foi a do PS1, que eu não tive de forma nenhuma. Do PS2 eu jogava no PC, mas desde o Atari até hoje eu tive todas as gerações. E eu sou formado em sistemas de informação e a minha tese, meu projeto final foi baseado em game. Eu desenvolvi um jogo, tudo bem que é acadêmico e tal. Então, e também envolveu muito em se informar no mercado de games, isso em 2011, 2012. Não sou jornalista de game, o caralho, até porque isso não é meu foco. Eu sou desenvolvedor de software corporativo, mas eu gosto bastante. E como eu estava falando nos meus vídeos, como eu trabalho no mercado corporativo, né, de empresa, eu sei alguns termos que muitas pessoas que dão notícia no Brasil não sabem, e eu sei a diferença de certas coisas, entendeu? Então beleza, meu filho chegou aqui, tem que parar o vídeo, mas é isso, português seu passaporte@gmail.com. Valeu!